Ela criou os filhos sozinha, passou fome para eles comerem, vendeu tudo que tinha para salvar a vida de um deles. E como agradecimento, foi expulsa de casa com uma mala na mão. Mas ninguém ali sabia o segredo que ela guardava há décadas. Dona Carmen ouviu o barulho do carro estacionando e sentiu o estômago revirar. Conhecia aquele ronco de motor. Era o carro importado do filho mais velho, o Renato. E quando ele aparecia sem avisar, nunca era para dar abraço. Ela largou a xícara de café na mesa e foi até a janela. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu daquela cor alaranjada que ela tanto amava. Mas naquela manhã, a beleza não importava. Tinha algo errado. Dava para sentir no ar. Renato desceu do carro com aquela cara fechada de sempre. Atrás dele, a esposa Viviane saiu ajeitando o cabelo como se estivesse chegando numa festa. E logo atrás, outro carro estacionou. Era Luciana, a filha de Carmen, com o marido Marcos. Os 4 tinham vindo juntos. Isso nunca acontecia. Carmen abriu a porta antes que batessem. Ficou parada ali, com o avental amarrado na cintura, olhando para os filhos que ela tinha criado sozinha. Renato nem cumprimentou. Passou direto e entrou na sala como se a casa fosse dele. Mãe, senta aí que a gente precisa conversar. A voz dele era fria, cortante. Carmen sentiu as pernas fraquejarem, mas não sentou. Ficou de pé, encostada na parede, com o coração disparado. Viviane entrou logo atrás, fazendo careta para tudo que via. Olhou para o sofá velho, para as paredes descascadas, para as fotos antigas. E soltou um suspiro de nojo que Carmen fingiu não ouvir. Luciana ficou na porta, sem coragem de entrar direito. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado o caminho inteiro. Marcos segurava o braço dela com força, como se estivesse impedindo ela de fugir. Fala logo, Renato, Carmen disse, tentando manter a voz firme. O que vocês vieram fazer aqui? Renato tirou um papel do bolso do paletó e jogou em cima da mesa de centro. O barulho seco ecoou pela sala pequena. A casa foi vendida. O comprador vem pegar as chaves semana que vem. O mundo de Carmen parou. Ela olhou para o papel, depois para o filho, depois para Luciana. Esperou alguém rir, dizer que era brincadeira. Ninguém riu. Como assim vendida? A voz saiu num fio. Essa casa está no meu nome. Vocês não podem. Podemos sim. Ele interrompeu sem piedade. A senhora assinou uma procuração anos atrás, lembra? Quando eu disse que era para resolver umas coisas do inventário do pai. Pois é, usei ela agora. Carmen sentiu o chão sumir. Lembrava daquele dia. Lembrava de ter assinado aquele papel confiando no filho. Confiando que ele jamais faria mal para a própria mãe. Você me enganou. Não era pergunta. Era constatação. Você usou minha confiança para me roubar. Roubar é forte demais, mãe. Viviane se intrometeu, com aquele sorrisinho de deboche. A gente só está fazendo o que é melhor para todo mundo. Essa casa está caindo aos pedaços. Pelo menos assim conseguimos tirar algum dinheiro. Dinheiro para quem? Carmen perguntou, já sabendo a resposta. Para dividir entre a família. Renato respondeu. Luciana concordou. Está tudo certo. Carmen olhou para a filha. Luciana desviou os olhos, covarde demais para encarar a mãe. Aquilo doeu mais do que qualquer palavra. A filha que ela tinha amamentado, ensinado a andar, protegido a vida inteira, estava ali concordando em jogar a própria mãe na rua. E eu? Carmen perguntou, a voz tremendo. Onde eu vou morar? Viviane foi rápida. A gente pesquisou uns asilos muito bons, dona Carmen. Tem um perto da cidade que é até bonitinho. A senhora vai se adaptar. Asilo? Carmen repetiu a palavra como se fosse veneno. Não é jogar, mãe. Luciana finalmente falou. É cuidar. A senhora não pode ficar sozinha. Lá vai ter gente para olhar a senhora. Eu não preciso que ninguém cuide de mim! Carmen gritou, e a força daquele grito assustou todo mundo. Eu criei vocês dois sozinha. Trabalhei dia e noite para vocês não passarem fome. Costurei roupa até os dedos sangrarem para vocês terem comida na mesa. E agora vocês me tratam como se eu fosse um estorvo? O silêncio era pesado como chumbo. Viviane revirou os olhos. Renato cruzou os braços. Só Luciana parecia afetada, mas não o suficiente para mudar de lado. Olha, mãe.
Renato começou impaciente. A senhora precisa entender. Eu tenho uma empresa para cuidar, uma reputação para manter. Não dá para ficar vindo aqui toda hora ver se a senhora está viva. A gente não pode ficar preso no passado, Viviane completou. Preso no passado? Carmen sentiu as lágrimas chegando, mas segurou. O passado que vocês falam é a mãe de vocês. A mulher que pariu, que criou, que abriu mão de tudo por vocês. Abriu mão de quê? Renato deu uma risada amarga. De morar nessa casa velha? A senhora nunca teve nada, mãe. Nunca fez nada de importante. Não vem agora bancar a coitadinha. A frase acertou Carmen como um tapa. Nunca fiz nada de importante? Ela repetiu baixinho. Renato, para. Marcos se manifestou. Isso passou dos limites. Fica quieto, Marcos. Luciana cortou o marido. Isso é assunto de família. Sua mãe é família. Ele respondeu indignado. Vocês estão tratando ela pior do que tratam um cachorro de rua. Marcos olhou para Luciana esperando apoio. Não recebeu. Ele saiu batendo a porta revoltado. Carmen assistiu à cena em silêncio. Via sua família se despedaçando e não podia fazer nada. Porque naquele momento entendeu uma verdade dolorosa. Seus filhos não a amavam. Talvez nunca tivessem amado. Mãe, Viviane se aproximou. A senhora tem uma semana para arrumar as coisas. Só precisa estar fora antes do comprador chegar. E se eu não sair? Carmen desafiou. Aí a gente chama a polícia. Renato respondeu sem hesitar. A casa não é mais sua. Legalmente a senhora está invadindo propriedade alheia. Renato olhou para o relógio impaciente. Agora, se a senhora nos dá licença, temos compromissos. Ele se virou para sair, mas Carmen segurou o braço dele. Renato, olha para mim. Ele parou, virou devagar, e pela primeira vez desde que chegou, olhou nos olhos da mãe. Você não sabe de nada, Carmen disse, e havia algo na voz dela que fez Renato franzir a testa. Você não faz ideia do que eu fiz por você. Do que eu abri mão para você estar vivo hoje? Do que a senhora está falando? Carmen soltou o braço dele. Um dia você vai descobrir. E nesse dia, Renato, você vai se ajoelhar e implorar meu perdão. Mas talvez seja tarde demais. Viviane puxou o marido. Vamos embora. Sua mãe está delirando. Renato hesitou por um segundo. Depois virou as costas e saiu. Luciana ainda ficou na porta, olhos cheios de lágrimas. Mãe, Vai embora, Luciana. Carmen cortou, a voz cansada. Faz o que você sempre fez. Segue quem tem mais força. Mas lembra de uma coisa. Sangue não se escolhe, mas lealdade sim. E hoje você escolheu o lado errado. Luciana saiu correndo, chorando. Segundos depois, os carros partiram. A casa ficou em silêncio. Carmen foi até o quarto. Abriu o guarda-roupa velho e tirou lá do fundo uma mala de couro surrada. A mesma mala que tinha usado quando chegou naquela casa, décadas atrás. Enquanto arrumava as roupas, abriu uma gaveta secreta no fundo do móvel. Ali estava uma caixa de madeira. Dentro, documentos antigos, amarelados. E um segredo que absolutamente ninguém conhecia. Ela pegou a caixa, colocou na mala e fechou. Antes de sair, olhou uma última vez para a casa onde tinha vivido tudo. Onde tinha criado os filhos sozinha. Onde tinha feito um sacrifício que nenhum deles jamais soube. Carmen fechou a porta, pegou a mala velha e começou a caminhar pela estrada de terra. Não olhou para trás. Não derramou uma lágrima. Porque Dona Carmen sabia de algo que seus filhos ingratos não sabiam. Ela não era a coitadinha que eles imaginavam. E o segredo que carregava naquela caixa de madeira ia mudar tudo. Absolutamente tudo. Carmen caminhou pela estrada de terra por quase uma hora. O sol castigava suas costas, a mala pesava cada vez mais, e as pernas já não obedeciam direito. Mas ela não parou. Não podia parar, porque se parasse, ia desabar. E Carmen não tinha esse direito. Não ainda. A cada passo as palavras do filho ecoavam na cabeça como martelo batendo em prego. A senhora nunca fez nada de importante. Era isso que Renato pensava dela. Era assim que ele via a mulher que tinha dado a vida por ele. Uma inútil, uma coitada, um peso. Carmen sentiu os olhos arderem, mas engoliu o choro. Chorar não ia resolver nada. Chorar não ia trazer de volta a casa onde tinha criado os filhos.
Chorar não ia fazer Renato e Luciana perceberem o tamanho da crueldade que tinham cometido. Quando chegou na entrada da cidadezinha, algumas pessoas pararam para olhar. Uma senhora de idade sozinha, carregando uma mala velha debaixo daquele sol de rachar. Era uma cena que chamava a atenção. E logo os cochichos começaram. Olha lá, não é a dona Carmen? É ela sim. O que será que aconteceu? Ouvi dizer que os filhos venderam a casa dela. Venderam? Como assim venderam? Jogaram a coitada na rua. Coisa mais triste. Carmen ouvia tudo, mas fingia não ouvir. Não queria a piedade de ninguém. Não queria que as pessoas olhassem para ela e sentissem pena. Queria apenas um lugar para descansar, um copo de água e um momento de paz para pensar no que fazer da vida. Foi quando seu Amaro apareceu correndo do mercadinho dele, com a cara mais preocupada do mundo. Dona Carmen, pelo amor de Deus, o que a senhora está fazendo andando sozinha nesse sol? Carmen parou, olhou para o homem que conhecia há tantos anos. Seu Amaro era um dos poucos que ainda lembrava de como as coisas eram antes. De quando Carmen costurava roupas para a cidade inteira, de quando ela trabalhava de sol a sol para criar os filhos, de quando era conhecida como a mulher mais batalhadora daquela região. Seu Amaro. A voz dela saiu cansada. Não se preocupe comigo. Estou bem. Bem? Ele arregalou os olhos. A senhora está carregando mala no meio da rua, suando, com cara de quem não dormiu a noite inteira. Isso não é estar bem. Carmen não respondeu. Não tinha forças para explicar. Seu Amaro pegou a mala da mão dela sem pedir permissão. Vem comigo. A senhora vai entrar no mercado, vai sentar, vai tomar uma água gelada e vai me contar o que aconteceu. Carmen quis resistir, mas o corpo não deixou. Estava exausta demais para lutar. Deixou-se guiar até o mercadinho, sentou numa cadeira velha no canto do balcão e aceitou o copo de água que seu Amaro colocou na frente dela. Agora me conta, ele disse sentando de frente para ela. O que esses filhos da senhora aprontaram dessa vez? A pergunta abriu uma ferida que Carmen estava tentando manter fechada. As lágrimas que ela tinha segurado a manhã inteira finalmente escaparam. Primeiro devagar, uma de cada vez. Depois em torrente, como se uma represa tivesse estourado dentro dela. Venderam minha casa, seu Amaro, ela disse entre soluços. Usaram uma procuração que eu assinei anos atrás e venderam tudo. Me mandaram embora. Disseram que eu vou morar na rua se precisar. Seu Amaro ficou em silêncio por um longo tempo. O rosto dele foi mudando aos poucos, da preocupação para a indignação, da indignação para uma raiva surda que ele tentava controlar. Esses meninos perderam a alma, ele disse finalmente. Esqueceram de onde vieram. Esqueceram quem costurava roupa de graça para metade dessa cidade quando não tinha dinheiro nem para comprar linha. Eles não lembram de nada, seu Amaro. Para eles, eu nunca fiz nada de importante. Nada de importante? Ele quase gritou. A senhora criou aqueles dois sozinha. Depois que o Joaquim faleceu, a senhora trabalhou dia e noite para eles não passarem fome. Quantas vezes a senhora ficou sem comer para eles terem comida no prato? Carmen baixou a cabeça. As lembranças vieram como uma avalanche. As noites em claro costurando encomendas, os dedos machucados de tanto usar a agulha, a fome que ela escondia para os filhos não perceberem, os sacrifícios que ela fez em silêncio, sem nunca cobrar nada em troca. Eles não sabem, seu Amaro, ela disse baixinho. Eles não sabem de muita coisa. O que a senhora quer dizer com isso? Carmen hesitou. Olhou para a mala no canto, onde estava escondida a caixa de madeira com os documentos antigos. O segredo que ela guardava há décadas. O segredo que poderia mudar tudo. Nada. Ela respondeu desviando o olhar. Não é nada. Seu Amaro percebeu que tinha algo mais naquela história, mas não insistiu. Conhecia Carmen há tempo suficiente para saber que ela só falava quando estava pronta. E agora? Ele perguntou. Para onde a senhora vai? Tenho uma irmã. Carmen respondeu. Helena. Mora longe daqui, em outra cidade. Faz muitos anos que a gente não se fala. Por que não se falam? Carmen suspirou. Briga antiga. Coisa de família. Mas agora ela é a única pessoa que me resta. Seu Amaro se levantou e foi até o caixa do mercado. Abriu a gaveta, tirou um maço de notas e voltou para onde Carmen estava. Toma.
Ele estendeu o dinheiro para ela. Para a passagem de ônibus. Seu Amaro, eu não posso aceitar isso. Pode e vai aceitar. Ele colocou o dinheiro na mão dela e fechou os dedos em volta. A senhora lembra quando meus filhos eram pequenos e eu não tinha dinheiro para comprar roupa para eles irem na escola? Lembra o que a senhora fez? Carmen lembrava. Tinha costurado uniformes para os 3 filhos de seu Amaro sem cobrar um centavo. Disse que pagasse quando pudesse. Ele nunca pagou e ela nunca cobrou. Pois é, ele disse. Agora estou pagando. Com muitos anos de atraso, mas estou pagando. Carmen segurou o dinheiro contra o peito e chorou mais ainda. No meio de tanta crueldade, ainda existia gente boa no mundo. Ainda existia gente que lembrava, que reconhecia, que agradecia. Obrigada, seu Amaro. Obrigada por tudo. Não me agradeça. Só me promete uma coisa. O quê? Que a senhora não vai desistir. Que a senhora vai encontrar sua irmã, vai reconstruir sua vida e vai provar para aqueles filhos ingratos que eles estavam errados sobre a senhora. Carmen enxugou as lágrimas e olhou nos olhos dele. Eu prometo. Seu Amaro a acompanhou até a rodoviária. O lugar estava cheio de gente, barulho, confusão. Carmen se sentiu pequena no meio de tudo aquilo. Fazia anos que não viajava. Anos que não saía daquela cidadezinha onde tinha construído toda a sua vida. Na fila para comprar a passagem, um funcionário da rodoviária olhou para ela de cima a baixo. Viu a roupa simples, a mala velha, o jeito cansado. E fez uma cara de desprezo que Carmen conhecia bem. Fila de passagem é do outro lado, senhora. Ele disse com grosseria. Aqui é só para quem vai comprar. Eu vou comprar. Carmen respondeu, mostrando o dinheiro. O funcionário olhou desconfiado. Tem certeza? Passagem para onde? Para onde eu quiser. Isso é da sua conta? O homem ia responder atravessado quando uma voz feminina interrompeu. Com licença, mas o senhor pode tratar essa senhora com mais respeito? Carmen se virou e viu uma jovem de uns 20 e poucos anos, com um bebê no colo. Os olhos dela eram firmes, decididos. Não tinha medo de enfrentar o funcionário. Moça, isso não é assunto seu. O homem tentou dispensar. É assunto meu, sim. Eu estou vendo o senhor tratar mal uma senhora de idade sem motivo nenhum. Isso é desrespeito, é covardia. O funcionário ficou vermelho de vergonha. As pessoas ao redor começaram a olhar, a cochichar. Ele percebeu que estava perdendo a batalha e recuou. Tá bom. Pode comprar a passagem. A jovem se aproximou de Carmen e sorriu. Não liga para esse tipo de gente, senhora. O mundo está cheio de gente pequena que se sente grande humilhando os outros. Carmen sentiu o coração aquecer. Qual é o seu nome, minha filha? Estela. E esse aqui é meu filho, Bernardo. Obrigada, Estela. Obrigada por me defender. Não precisa agradecer. A senhora me lembra minha avó. Ela também era forte assim, mesmo quando o mundo tentava derrubar ela. Carmen comprou a passagem e foi se sentar no banco de espera. Estela sentou ao lado dela, ainda com o bebê no colo, e as duas ficaram conversando até o ônibus chegar. Quando finalmente embarcou, Carmen acenou pela janela para Estela. A jovem acenou de volta, com aquele sorriso que parecia dizer, vai dar tudo certo. O ônibus partiu. Carmen encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. Estava exausta, destruída, mas também estava determinada. Na mala, a caixa de madeira guardava o segredo que ela tinha carregado a vida inteira. Um segredo sobre Renato. Sobre o que ela tinha feito para salvar a vida dele quando ele era apenas um bebê. Um segredo que, quando viesse à tona, ia fazer aquele filho ingrato engolir cada palavra cruel que tinha dito. Carmen não sabia o que ia encontrar na casa da irmã. Não sabia se Helena ia recebê-la bem depois de tantos anos de silêncio. Mas sabia de uma coisa. A história ainda não tinha acabado. Na verdade, estava apenas começando. A viagem de ônibus durou quase 8 horas. Carmen passou a maior parte do tempo com a testa encostada no vidro, olhando a paisagem mudar sem realmente ver nada. As árvores, as cidades pequenas, os postos de gasolina, tudo passava como um borrão. A cabeça dela estava longe. Estava nas palavras do filho. Estava na cara de desprezo da nora. Estava nos olhos covardes da filha que não teve coragem de defendê-la. Quando o ônibus finalmente parou na rodoviária da cidadezinha, onde Helena morava,
Já estava escurecendo. Carmen desceu com a mala pesando nos braços e nas costas. Olhou ao redor, tentando se localizar. Fazia tantos anos que não pisava ali. Tanta coisa devia ter mudado. A última vez que tinha visto Helena foi há mais de uma década, num almoço de família que terminou em discussão. Desde então, silêncio. A irmã tinha aparecido de surpresa, ficou para o velório, e foi embora no dia seguinte sem se despedir direito. Desde então, silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma carta, nenhuma visita. As duas tinham deixado o orgulho falar mais alto que o sangue. Carmen parou num pequeno comércio na esquina da rodoviária e perguntou para o atendente se ele conhecia uma mulher chamada Helena. Helena? O rapaz coçou a cabeça. Tem muita Helena por aqui, dona. A senhora sabe o sobrenome? Helena Ribeiro. O rosto do rapaz mudou na hora. Ah, a dona Helena, a senhora da casa grande no final da Rua das Acácias? Carmen franziu a testa. Casa grande? Helena sempre foi tão pobre quanto ela. Moravam juntas quando crianças, dividindo quarto, dividindo roupa, dividindo até o prato de comida quando não tinha o suficiente para as duas. Tem certeza que é a mesma pessoa? Carmen perguntou confusa. Certeza absoluta. Dona Helena Ribeiro, irmã de uma tal de Carmen que mora longe. Ela fala da irmã às vezes. O coração de Carmen apertou. Então Helena ainda lembrava dela. Ainda falava dela. Mesmo depois de tantos anos de silêncio. Como eu chego na casa dela? O rapaz explicou o caminho. Era perto, dava para ir a pé em uns 15 minutos. Carmen agradeceu, pegou a mala e começou a andar. A cada passo, a ansiedade crescia. O que ia dizer para Helena? Como ia explicar que estava ali porque não tinha mais para onde ir? Como ia admitir que os próprios filhos tinham jogado ela na rua como se fosse lixo? Quando virou na Rua das Acácias, Carmen parou de andar. Não conseguia acreditar no que estava vendo. No final da rua, cercada por um jardim bem cuidado, tinha uma casa que mais parecia mansão. Paredes pintadas de branco, janelas grandes, varanda com cadeiras de balanço e um portão de ferro trabalhado que brilhava mesmo na luz fraca do fim de tarde. Aquilo não podia ser verdade. Helena não podia morar ali. Tinha algum engano. Mas quando Carmen se aproximou do portão, viu uma placa pequena com o nome Residência Ribeiro. Era ali mesmo. Helena tinha prosperado. E Carmen não sabia de nada. Com as mãos tremendo, ela tocou a campainha. O som ecoou pelo jardim. Segundos se passaram. Minutos. Carmen já estava pensando em ir embora quando a porta da casa se abriu e uma figura apareceu na varanda. Era Helena. Os cabelos estavam mais brancos, o rosto tinha mais rugas, mas era ela. A irmã que Carmen não via há mais de uma década. A irmã com quem tinha brigado por motivos que hoje pareciam tão pequenos. Helena desceu os degraus da varanda devagar, como se não acreditasse no que estava vendo. Atravessou o jardim em silêncio, os olhos fixos em Carmen. Quando chegou no portão, as duas ficaram se olhando através das grades de ferro. Carmen! A voz de Helena saiu num sussurro. É você mesma? Sou eu, Helena. Meu Deus do céu! Helena abriu o portão com pressa e puxou a irmã para um abraço tão apertado que Carmen quase perdeu o fôlego. As duas ficaram ali, abraçadas no meio do jardim, chorando sem dizer uma palavra. Tantos anos de silêncio derretendo em lágrimas. O que aconteceu? Helena perguntou quando finalmente se soltaram. Por que você está aqui? Por que está carregando essa mala? Carmen não conseguiu responder. A emoção travou a garganta. Helena olhou para a irmã com mais atenção. Viu as roupas simples, a mala surrada, os olhos inchados de tanto chorar. E entendeu que algo muito grave tinha acontecido. Entra, ela disse pegando a mala da mão de Carmen. Entra e me conta tudo. As duas entraram na casa. Carmen olhou ao redor, impressionada. O interior era ainda mais bonito que o exterior. Móveis de qualidade, quadros nas paredes, um lustre de cristal no teto da sala. Como Helena tinha conseguido tudo aquilo? Senta aqui. Helena apontou para um sofá grande e confortável. Vou pegar água para você. Enquanto a irmã ia para a cozinha, Carmen ficou olhando as fotos espalhadas pelos móveis. Helena em viagens, Helena em festas,
Helena sorrindo ao lado de pessoas que Carmen não conhecia. Uma vida inteira que ela não tinha acompanhado. Helena voltou com um copo de água e sentou ao lado da irmã. Agora me conta, o que aconteceu? E Carmen contou. Contou sobre a chegada dos filhos de manhã cedo. Sobre a notícia de que a casa tinha sido vendida. Sobre a procuração que Renato tinha usado para roubar o único bem que ela tinha. Sobre as palavras cruéis, as humilhações, a ordem para ir morar num asilo. Sobre a frase que ainda ecoava na cabeça: "Você vai morar na rua se precisar." Enquanto ouvia, Helena foi ficando cada vez mais pálida. As mãos dela tremiam de raiva. Os olhos se encheram de lágrimas que não eram de tristeza, eram de fúria. "Esses ingratos", ela disse entre dentes. "Esses miseráveis. Como eles tiveram coragem. Eles não me amam, Helena. Nunca amaram. Eu era só um estorvo para eles." "Não fala isso. Você não é estorvo de ninguém. Você é a mulher mais forte que eu conheço." "Forte?" Carmen deu uma risada amarga. "Olha para mim. Estou aqui, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Que força é essa?" Helena segurou as mãos da irmã e olhou nos olhos dela. "Carmen, você criou 2 filhos sozinha. Trabalhou a vida inteira sem reclamar. Fez sacrifícios que ninguém nunca soube. Isso é força. O que seus filhos fizeram não apaga nada disso. Você não sabe de tudo, Helena. Então me conta. Me conta o que eu não sei." Carmen hesitou. Olhou para a mala no canto da sala, onde estava a caixa de madeira. O segredo que tinha carregado por décadas. O segredo que tinha prometido nunca contar. "Não é hora ainda", ela disse. "Estou cansada demais." "Tudo bem. Descansa primeiro. Amanhã a gente conversa." Helena levou a irmã para um quarto de hóspedes no andar de cima. A cama era macia, os lençóis eram limpos e tinha até um banheiro privativo. Carmen não lembrava a última vez que tinha dormido num lugar tão confortável. "Helena", ela chamou antes da irmã sair. "Como você conseguiu tudo isso? A casa, os móveis, essa vida?" Helena sorriu, mas era um sorriso triste. "É uma história longa. Também envolve sacrifícios. Também envolve segredos." "Que segredos?" "Os mesmos que você guarda naquela caixa de madeira." Carmen arregalou os olhos. "Você sabe?" "Sei. Sempre soube. Porque eu estava lá quando você tomou a decisão mais difícil da sua vida para salvar seu filho." O ar sumiu dos pulmões de Carmen. "Helena, descansa agora, irmã. Amanhã a gente abre essa caixa juntas. E amanhã a gente decide o que fazer com a verdade que você escondeu por tanto tempo." Helena apagou a luz e fechou a porta. Carmen ficou deitada no escuro, com o coração acelerado. A irmã sabia. Sabia de tudo. E mesmo assim tinha recebido ela de braços abertos. Pela primeira vez desde que tinha saído de casa, Carmen sentiu algo que não fosse dor. Sentiu esperança, mas junto com a esperança veio o medo. Porque se Helena sabia do segredo, então a caixa de madeira não guardava apenas documentos. Guardava uma verdade que podia destruir a imagem que Renato tinha de si mesmo. Uma verdade que podia fazer ele se ajoelhar e implorar perdão, ou que podia fazer ele odiar a mãe ainda mais. Carmen fechou os olhos, exausta. Amanhã seria um dia decisivo. Amanhã, finalmente, o passado viria à tona. E nada mais seria como antes. Carmen acordou com o cheiro de café fresco entrando pela fresta da porta. Por alguns segundos, não lembrou onde estava. O quarto era diferente. A cama era macia demais. Os lençóis tinham um perfume que ela não conhecia. Então as memórias do dia anterior voltaram como uma onda gelada. A expulsão, a viagem, o reencontro com Helena. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo doer de cansaço. Foi até a janela e abriu a cortina. O sol já estava alto, iluminando o jardim bem cuidado da casa da irmã. Era uma visão bonita, pacífica, tão diferente de tudo que Carmen tinha vivido nas últimas horas. Desceu as escadas e encontrou Helena na cozinha, arrumando a mesa do café da manhã. Tinha pão fresco, frutas, queijo e aquele café que cheirava a aconchego. "Dormiu bem?" Helena perguntou, puxando uma cadeira para a irmã. "Melhor do que esperava." "Que bom. Você precisava descansar." As duas tomaram café em silêncio por alguns minutos.
Carmen sentia o peso do que precisava ser dito, mas não sabia como começar. Helena também parecia esperar o momento certo. Você trouxe a caixa? Helena perguntou finalmente. Carmen assentiu. Está na mala. Vai buscar. Está na hora de abrir. Carmen subiu, pegou a caixa de madeira e voltou para a cozinha. Colocou na mesa entre as duas irmãs. A caixa parecia tão pequena, tão inofensiva, mas guardava algo que tinha o poder de mudar tudo. Faz quantos anos que você não abre isso? Helena perguntou. Muitos. Não sei nem se tenho coragem. Você tem. Você sempre teve coragem para tudo, Carmen. Foi a mais corajosa de nós duas. Carmen respirou fundo e abriu a tampa da caixa. Dentro, havia documentos amarelados pelo tempo, uma foto antiga e um envelope lacrado que nunca tinha sido aberto. Ela pegou a foto primeiro. Era uma imagem dela jovem, segurando um bebê nos braços. O bebê era Renato, com poucos meses de vida. A foto tinha sido tirada no hospital, num dos piores momentos da vida dela. Você lembra desse dia? Carmen perguntou, mostrando a foto para Helena. Lembro como se fosse ontem. Você me ligou chorando às 3 da madrugada. Disse que os médicos tinham dado poucas horas de vida para o Renato. Carmen fechou os olhos. A memória era dolorosa demais. Ele nasceu com um problema, ela disse, a voz saindo baixa. O coraçãozinho dele não estava funcionando direito. Os médicos disseram que precisava de um tratamento urgente, mas era caro, muito caro, dinheiro que eu não tinha. Joaquim tinha acabado de falecer. Helena completou. Você estava sozinha, com um bebê de meses e uma filha pequena para criar. Eu não sabia o que fazer. Não tinha família que pudesse ajudar. Não tinha amigos com dinheiro. Não tinha nada. Carmen pegou os documentos amarelados e colocou na mesa. Era uma escritura de propriedade. Um terreno imenso que o pai delas tinha deixado de herança para as duas filhas, décadas atrás. Você lembra desse terreno? Carmen perguntou. Claro que lembro. Papai sempre dizia que era a herança nossa, que um dia ia valer muito dinheiro. Pois é, naquele dia quando o Renato estava entre a vida e a morte, eu tomei uma decisão. Helena segurou a mão da irmã. Já sabia o que vinha a seguir. Eu vendi a minha parte do terreno, Carmen disse, as lágrimas começando a escorrer. Vendi por uma fração do valor real porque precisava do dinheiro na hora. O comprador se aproveitou do meu desespero. Sabia que eu não tinha escolha. Você vendeu sua herança para salvar a vida do Renato. Vendi. Cada centavo foi para pagar o tratamento dele. E deu certo. O coração dele se recuperou. Ele sobreviveu. Helena apertou a mão da irmã com força. E você nunca contou para ninguém. Para quem eu ia contar? Joaquim já tinha partido. Meus filhos eram pequenos demais para entender. E eu tinha vergonha, Helena. Vergonha de ter vendido a única coisa de valor que eu tinha. Vergonha? Helena balançou a cabeça indignada. Você salvou a vida do seu filho. Isso não é vergonha, é amor. Mas olha o que ele fez comigo. Carmen soluçou. Olha como ele me tratou. Disse que eu nunca fiz nada de importante. Disse que eu era um peso. E ele nem sabe que está vivo porque eu abri mão de tudo por ele. Helena se levantou e abraçou a irmã. As duas ficaram ali, chorando juntas, dividindo uma dor que tinha ficado guardada por tempo demais. Carmen, tem mais uma coisa que você precisa saber, Helena disse quando se acalmaram. O quê? Helena foi até um armário na sala e voltou com uma pasta cheia de documentos. Lembra que eu disse que a minha vida também envolve segredos? Carmen assentiu, confusa. Eu guardei minha parte do terreno. Nunca vendi. E há alguns anos descobri uma coisa. Que coisa? Helena abriu a pasta e mostrou os papéis. O terreno que papai deixou para nós fica exatamente onde construíram o maior centro comercial dessa região. Shoppings, lojas, estacionamentos. Tudo foi construído em cima da nossa terra. Carmen não entendeu. Mas eu vendi minha parte. Vendeu parte. Mas a venda foi irregular. O comprador não tinha direito de revender para a construtora sem a nossa autorização. Há anos eu venho lutando na justiça para recuperar o que é nosso. E conseguiu, Helena sorriu. Um advogado muito competente, o Dr. Fabiano, está cuidando do caso. E semana passada, ele me ligou com uma notícia. Que notícia? Ganhamos, Carmen. A justiça reconheceu que a venda foi fraudulenta.
A construtora vai ter que pagar uma indenização. Carmen sentiu o coração disparar. Indenização de quanto? Helena segurou as mãos da irmã e olhou nos olhos dela. 23 milhões de reais. Divididos igualmente entre nós duas. O mundo parou. Carmen não conseguia processar o que tinha ouvido. 23 milhões. Ela, que tinha sido jogada na rua como uma indigente, que tinha sido chamada de peso, que tinha sido humilhada pelos próprios filhos, era uma milionária. Isso é real? Ela perguntou, a voz tremendo. É real. O dinheiro vai ser depositado nas próximas semanas. Você vai receber mais de 11 milhões de reais, Carmen. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram de dor. Eram de algo que Carmen não sentia há muito tempo. Justiça. Meu Deus, ela sussurrou. Meu Deus do céu. Você passou a vida inteira achando que tinha perdido tudo quando vendeu aquele terreno? Mas não perdeu, irmã. Você vai receber de volta, com juros. Carmen se levantou e andou pela cozinha, tentando absorver a informação. Ela, que não tinha mais casa, que não tinha mais nada, de repente tinha uma fortuna. Uma fortuna que podia mudar completamente sua vida. Os meus filhos não podem saber disso. Ela disse de repente. Por quê? Porque se souberem vão voltar rastejando. Vão fingir arrependimento só pelo dinheiro. E eu preciso saber se eles me amam de verdade ou se só querem o que eu tenho. Helena assentiu. Você está certa. Mas cedo ou tarde eles vão descobrir. Quando descobrirem, eu vou estar preparada. Carmen olhou para a caixa de madeira na mesa. Para os documentos que provavam o sacrifício que ela tinha feito. Para a foto do bebê Renato nos braços dela. Ele precisa saber a verdade. Ela disse. Precisa saber que está vivo, porque eu abri mão de tudo por ele. E precisa ouvir isso da minha boca, olhando nos meus olhos. E quando você vai contar? Carmen respirou fundo. Quando ele menos esperar. Quando ele vier atrás de mim achando que pode me manipular de novo. E se ele não vier? Vai vir. Eu conheço meu filho. Quando descobrir que existe dinheiro envolvido, vai aparecer correndo. Helena sorriu. Então vamos esperar. E quando ele chegar, vai encontrar uma mãe muito diferente daquela que ele expulsou de casa. Carmen olhou pela janela, para o jardim iluminado pelo sol. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o futuro não era só escuridão. Tinha luz, tinha esperança e tinha justiça. Mas também tinha uma pergunta que não saía da cabeça. Quando Renato descobrisse que ela era milionária, será que ia se arrepender pelo dinheiro ou pelo amor? A resposta viria em breve. E Carmen estaria pronta para ela. 3 semanas se passaram desde que Carmen tinha chegado na casa de Helena. Foram dias de cura, de conversas longas, de lágrimas derramadas e de feridas começando a cicatrizar. As duas irmãs recuperaram o tempo perdido, relembraram a infância, riram de coisas antigas e choraram por coisas que nunca tinham tido coragem de falar. Carmen estava começando a se sentir viva de novo. A dor da expulsão ainda existia, mas já não sufocava como antes. Tinha um teto sobre a cabeça, tinha a irmã ao lado e tinha a certeza de que o futuro reservava algo melhor do que o passado. Naquela manhã de terça-feira, as duas estavam tomando café na varanda quando o telefone de Helena tocou. Era o Dr. Fabiano, o advogado que cuidava do processo das terras. Dona Helena, preciso falar com a senhora urgente. A voz dele estava séria. Pode ser pessoalmente? Aconteceu alguma coisa com o processo? Não é sobre o processo, é sobre outra coisa. Algo que a senhora e sua irmã precisam saber. Helena desligou o telefone com o rosto preocupado. Carmen percebeu na hora que tinha algo errado. O que foi? Não sei. O Dr. Fabiano quer vir aqui. Diz que é urgente. 1 hora depois, o advogado chegou. Era um homem de meia idade, cabelos grisalhos, olhar honesto. Carmen tinha gostado dele desde o primeiro encontro, quando Helena apresentou os dois. Dona Carmen, Dona Helena, obrigado por me receberem, ele disse, sentando na sala com uma pasta na mão. O que eu tenho para contar não é fácil. Fala logo, doutor. Carmen pediu. O que aconteceu? Dr. Fabiano abriu a pasta e tirou alguns papéis. Ontem eu recebi uma ligação de um funcionário do cartório da cidade. Um conhecido antigo. Ele me contou que 3 pessoas estiveram lá fazendo perguntas sobre o processo das terras. O coração de Carmen gelou.
Que pessoas! Um homem e duas mulheres. O homem se identificou como Renato. Disse que era filho da senhora. Helena olhou para a irmã com os olhos arregalados. Carmen sentiu o estômago revirar. Como ele descobriu sobre o processo? Não sei ao certo, mas parece que alguém vazou a informação. O funcionário disse que o tal Renato ficou muito interessado quando soube dos valores envolvidos. Perguntou várias vezes sobre a indenização, sobre quem ia receber, sobre como contestar. Contestar? Helena se levantou, indignada. Ele quer contestar o direito da própria mãe? Pelo que entendi, ele quer se apresentar como herdeiro. Quer alegar que, como filho, tem direito à parte do dinheiro. Carmen ficou em silêncio. Não estava surpresa. Conhecia Renato. Sabia que ele era capaz de qualquer coisa quando tinha dinheiro envolvido. Mas ouvir aquilo em voz alta doía de um jeito diferente. E tem mais. Dr. Fabiano continuou. O funcionário disse que eles perguntaram onde a senhora está morando. Alguém deve ter contado que a senhora veio para cá. Eles estão vindo. Carmen disse, mais para si mesma do que para os outros. Provavelmente sim, por isso vim avisar, para a senhora estar preparada. Helena andava de um lado para outro furiosa. Eu não acredito nisso. Eles jogam a mãe na rua, humilham, destroem e agora querem vir atrás do dinheiro? Que tipo de gente faz isso? Gente que nunca amou de verdade. Carmen respondeu a voz calma. Gente que só enxerga valor em coisas, não em pessoas. Dr. Fabiano guardou os papéis na pasta. Dona Carmen, juridicamente eles não têm direito a nada. A herança é sua e da dona Helena. Os filhos da senhora só teriam direito após o falecimento da senhora. E mesmo assim, a senhora pode fazer um testamento deixando tudo para quem quiser. Eu sei, doutor, mas não é sobre direito. É sobre caráter. E meus filhos já mostraram que caráter é algo que eles não têm. O advogado se despediu, prometendo manter as duas informadas sobre qualquer novidade. Quando ele saiu, Carmen ficou sentada na sala, olhando para o nada. O que você vai fazer quando eles chegarem? Helena perguntou. Vou olhar nos olhos deles. Vou ouvir o que tem para dizer. E vou descobrir se existe alguma coisa de verdadeiro no arrependimento que vão fingir. E se for tudo mentira? Então vão embora do mesmo jeito que me mandaram embora, sem nada. No dia seguinte, por volta do meio-dia, o inevitável aconteceu. Um carro importado estacionou na frente da casa de Helena. Carmen estava na varanda quando viu Renato descer do banco do motorista, seguido por Viviane e Luciana. Os três estavam com roupas elegantes, cabelos arrumados, como se estivessem indo para uma reunião de negócios. Helena apareceu ao lado da irmã. Quer que eu mande embora? Não. Deixa eles entrarem. Eu preciso fazer isso. Seu Geraldo, o vigia que Helena tinha contratado há anos, foi até o portão. Posso ajudar? Somos da família, Renato disse com aquele tom arrogante de sempre. Viemos visitar minha mãe. A dona Carmen não está esperando visita. Não precisa esperar. Sou filho dela. Tenho o direito de ver minha própria mãe. Carmen se levantou da cadeira e caminhou até o portão. Seu Geraldo olhou para ela, esperando uma ordem. Pode deixar entrar, seu Geraldo, ela disse. Mas fica por perto. Essa visita não vai demorar. O vigia abriu o portão e os três entraram. Renato veio na frente, com aquele sorriso falso que Carmen conhecia bem. Viviane logo atrás, fingindo simpatia. E Luciana por último, com os olhos baixos, sem coragem de encarar a mãe. Mãe! Renato abriu os braços como se fosse abraçá-la. Graças a Deus a senhora está bem. Ficamos tão preocupados. Carmen não se moveu. Não aceitou o abraço. Ficou parada, com os braços cruzados, olhando para o filho com uma expressão que ele nunca tinha visto. Preocupados, ela repetiu. Vocês me jogaram na rua há 3 semanas e agora estão preocupados. O sorriso de Renato vacilou. Mãe, sobre aquilo, a gente precisa conversar. Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Carmen deu uma risada seca. Você disse que eu ia morar na rua se precisasse. Isso foi mal-entendido? Eu estava nervoso, falei coisas que não devia... Você disse que eu nunca fiz nada de importante na vida. Foi isso que você disse, Renato. Na minha cara. Na frente da sua esposa e da sua irmã. Viviane tentou intervir. Dona Carmen, a gente veio aqui para pedir desculpas, para consertar as coisas. Consertar. Carmen olhou para a nora com desprezo.
Você disse que eu cheirava a mofo, que eu era um peso, que eu envergonhava a família, e agora quer consertar? Viviane ficou calada. Não esperava que Carmen lembrasse de cada palavra. Luciana finalmente criou coragem de falar. Mãe, por favor, a gente errou. Errou muito. Mas somos sua família. Família? Carmen se virou para a filha. Família não joga a mãe na rua. Família não rouba a casa da mãe. Família não manda a mãe para o asilo como se fosse um objeto velho que ninguém quer mais. Mãe, eu sei por que vocês estão aqui. Carmen interrompeu. Descobriram sobre o dinheiro. Descobriram sobre a indenização. E vieram correndo como urubus em cima de carniça. Vocês dois já dividiram o dinheiro da venda da minha casa entre vocês, não foi? Não me deram um centavo. E agora querem mais? O rosto de Renato ficou vermelho. Não é isso, mãe. A gente veio porque... Porque o quê? Carmen deu um passo à frente, encarando o filho de perto. Me diz, Renato. Olha nos meus olhos e me diz. Você veio aqui por mim ou pelo dinheiro? O silêncio foi a resposta. Renato não conseguiu sustentar o olhar. Desviou os olhos, gaguejou, tentou inventar uma desculpa, mas não conseguiu. Carmen balançou a cabeça, decepcionada. Era o que eu imaginava. Mãe, deixa a gente explicar. Luciana tentou. Não tem explicação. Não tem desculpa. Vocês vieram pelo dinheiro. Só pelo dinheiro. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Carmen respirou fundo e falou devagar, para que cada palavra entrasse na cabeça deles. Vocês não vão ver um centavo, nenhum, porque o amor de mãe não se compra, e o perdão de mãe não se vende. Renato perdeu a compostura. A senhora não pode fazer isso. Somos seus filhos. Temos direitos. Direitos? Carmen sorriu amarga. O único direito que vocês têm é de ir embora da mesma forma que me mandaram embora. Sem nada. Seu Geraldo se aproximou, percebendo que a situação estava ficando tensa. Carmen olhou uma última vez para os filhos. Para Renato, que estava vermelho de raiva. Para Viviane, que finalmente tinha perdido a pose. Para Luciana, que chorava em silêncio. Vão embora, ela disse. E não voltem. Pelo menos não até estarem prontos para me pedir perdão de verdade. Não pelo dinheiro. Por mim. Virou as costas e entrou na casa, deixando os três parados no jardim. A guerra tinha começado. E Carmen estava pronta para vencer. Carmen achou que os filhos iriam embora depois daquele confronto. Achou que a humilhação de serem mandados embora seria suficiente para fazê-los desistir. Mas ela não conhecia mais o próprio filho. Não conhecia até onde a ganância dele podia ir. 2 dias depois, Renato voltou. Dessa vez não veio com Viviane nem com Luciana. Veio sozinho. E veio com um advogado. Helena viu o carro estacionando e correu para avisar a irmã. Carmen, ele está aí de novo. E trouxe um homem de terno. Carmen estava na cozinha, tomando chá. Colocou a xícara na mesa devagar, respirou fundo e se levantou. Deixa entrar. Vamos ver o que ele quer agora. Seu Geraldo abriu o portão com relutância. Renato entrou na frente, com aquela postura de quem se acha dono do mundo. O advogado vinha atrás, carregando uma pasta preta cheia de papéis. Mãe, Renato disse ao entrar na sala. Precisamos conversar de forma civilizada. Civilizada? Carmen cruzou os braços. Você trouxe advogado para conversar com sua própria mãe. Isso é civilizado? É necessário. Já que a senhora não quer ouvir a família, talvez ouça a lei. O advogado se apresentou. Dona Carmen, meu nome é Dr. Tiago Medeiros. Represento seu filho Renato em questões patrimoniais. Gostaríamos de discutir a divisão justa dos bens que a senhora está prestes a receber. Helena deu um passo à frente, furiosa. Divisão justa? Minha irmã não deve nada para ninguém. Com todo respeito, senhora, mas filhos têm direitos sobre o patrimônio dos pais. É a lei. Direitos sobre patrimônio depois que os pais partem, Helena gritou. Minha irmã está viva, graças a Deus, e enquanto estiver, ela decide o que fazer com o dinheiro dela. Renato levantou a mão, pedindo calma. Tia Helena, não precisa gritar. Não estamos aqui para brigar, estamos aqui para negociar. Negociar o quê? Carmen perguntou, a voz gelada. A senhora vai receber uma quantia significativa.
Dinheiro que tecnicamente pertence à família. Eu e Luciana somos seus únicos herdeiros. Queremos apenas garantir que nossos direitos sejam respeitados. Carmen olhou para o filho por um longo momento. Olhou para aquele rosto que ela tinha visto nascer, crescer, se transformar. Olhou para aqueles olhos que um dia tinham sido de um bebê indefeso, lutando para sobreviver. Renato, ela disse devagar. Você realmente não sabe, não é? Não sei o quê? Por que você está vivo? O advogado franziu a testa, confuso. Renato também não entendeu. Mãe, do que a senhora está falando? Carmen foi até a estante onde Helena guardava a caixa de madeira. Pegou a caixa, voltou para a sala e colocou em cima da mesa de centro. Você lembra quando era pequeno e perguntava por que não tínhamos dinheiro como as outras famílias? O que isso tem a ver com... Responde. Renato suspirou, impaciente. Lembro. A senhora sempre dizia que dinheiro não era tudo. E você nunca acreditou. Sempre achou que eu era fraca. Que eu não tinha ambição. Que eu tinha falhado na vida. Mãe, eu não vim aqui para... Fica quieto e escuta! Carmen gritou, e a força daquela voz fez todo mundo congelar. O silêncio que se seguiu era pesado. Carmen abriu a caixa e tirou os documentos de dentro. A escritura antiga. A foto dela segurando Renato bebê no hospital. Os comprovantes de pagamento do tratamento. Quando você nasceu, seu coração não funcionava direito. Os médicos disseram que você tinha poucas horas de vida se não fizesse um tratamento urgente. Renato arregalou os olhos. O quê? Ninguém nunca me contou isso. Porque eu nunca contei. O tratamento custava uma fortuna. Dinheiro que eu não tinha. Seu pai tinha falecido. Eu estava sozinha, desesperada, com você nos braços e sua irmã pequena chorando em casa. Helena se aproximou da irmã e segurou a mão dela. Sabia o quanto aquela história doía. Eu tinha uma coisa de valor. Carmen continuou, a voz tremendo. Uma única coisa. Um terreno que meu pai tinha deixado de herança para mim e para Helena. Era tudo que eu tinha no mundo. Renato olhava para a mãe sem conseguir falar. Eu vendi minha parte desse terreno. Vendi por uma fração do valor porque precisava do dinheiro na hora. O comprador se aproveitou do meu desespero. Mas eu não me importei, porque aquele dinheiro ia salvar a sua vida. Carmen pegou a foto do hospital e mostrou para o filho. Olha essa foto, Renato. Olha bem. Esse bebê é você. Esse bebê estava com horas de vida. E eu abri mão de tudo que eu tinha para você sobreviver. Renato pegou a foto com as mãos tremendo. Olhou para o rosto da mãe jovem, exausta, segurando ele nos braços. Cada centavo daquele terreno foi para pagar seu tratamento. Funcionou. Seu coração se recuperou. Você sobreviveu. Cresceu forte. Se formou. Abriu empresa. Ficou rico. A voz de Carmen ficou mais baixa, mais dolorida. E agora esse mesmo filho que eu salvei com meu próprio sangue está aqui, com advogado, querendo tomar de mim o dinheiro que sobrou daquela terra. O advogado olhou para Renato claramente desconfortável. Não tinha sido informado sobre essa história. A senhora... Renato gaguejou. A senhora vendeu sua herança... Por mim? Por você. Cada centavo. E você sabe o que eu ganhei em troca? A senhora nunca fez nada de importante. Você vai morar na rua se precisar. As palavras que Renato tinha dito voltaram para ele como facas. Cada uma delas perfurava o peito dele de um jeito que ele nunca tinha sentido. Mãe, eu não sabia. Não sabia porque eu nunca contei. Porque eu queria que você fosse um homem bom sem precisar saber do sacrifício. Queria que você me amasse pelo que eu era, não pelo que eu tinha feito. Carmen limpou uma lágrima que escorreu sem permissão. Mas você não me ama, Renato. Você nunca me amou. Você me vê como um estorvo. Uma velha que atrapalha sua vida de rico. E sabe o que é pior? O terreno que eu vendi para salvar sua vida é o mesmo terreno que agora vale milhões. O dinheiro que eu vou receber é a compensação pelo sacrifício que eu fiz por você. Renato largou a foto na mesa e se afastou. Estava pálido. As mãos tremiam. Os olhos estavam cheios de lágrimas que ele tentava segurar. Eu não sabia. Ele repetiu como se aquela frase pudesse mudar alguma coisa. Eu juro que não sabia. E se soubesse, teria feito diferente? Carmen perguntou. Teria me tratado melhor? Teria me visitado mais? Teria me defendido quando sua esposa me humilhava? Renato não conseguiu responder.
O advogado se levantou, visivelmente constrangido. Senhor Renato, acho que devemos ir embora. Esse não é mais um assunto jurídico. Renato não se moveu. Ficou parado no meio da sala, olhando para a mãe como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mãe, me perdoa. Perdoar é fácil de pedir, Renato. Difícil é merecer. O que eu faço para merecer? Carmen olhou para o filho por um longo momento. Via nele o bebê que tinha segurado nos braços tantas vezes. Via o menino que tinha levado na escola. Via o homem que tinha se tornado tão diferente do que ela sonhava. Vá embora, ela disse finalmente. Vá embora e pensa no que você fez. Não no que eu fiz por você. No que você fez comigo. E quando você entender de verdade, quando sentir no peito a dor que eu senti, aí você volta. E aí a gente conversa. Renato assentiu em silêncio. Saiu da sala cambaleando, como se tivesse levado uma surra. O advogado foi atrás, sem dizer uma palavra. Quando a porta se fechou, Carmen desabou no sofá. Helena correu para abraçá-la. Você foi muito corajosa, irmã. Não foi coragem, foi necessidade. Ele precisava saber. Precisava olhar no espelho e ver quem ele se tornou. E agora? Carmen olhou pela janela, vendo o carro de Renato desaparecer no fim da rua. Agora a gente espera. Se ele voltar diferente, eu perdoo. Se voltar igual, eu sigo em frente sem ele. E a Luciana? Carmen suspirou. A Luciana é fraca, mas não é má. Ela vai voltar. E quando voltar, eu vou dar uma chance para ela provar que mudou. Helena segurou a mão da irmã. Você é a mulher mais forte que eu conheço, Carmen. Forte não. Só sou mãe. E mãe aguenta tudo, até a ingratidão dos próprios filhos. Do lado de fora, o sol começava a se pôr. E Carmen sabia que, pela primeira vez em muito tempo, a verdade finalmente tinha sido dita. O que viria depois? Só o tempo diria. 6 meses se passaram desde aquele confronto na sala de Helena. 6 meses que pareceram uma vida inteira. Muita coisa tinha mudado. Muita coisa tinha finalmente encontrado seu lugar. A indenização foi depositada nas contas das 2 irmãs numa manhã de quinta-feira. Carmen olhou para o extrato bancário e não conseguiu acreditar. Mais de 11 milhões de reais. Ela, que tinha sido jogada na rua com uma mala velha, agora tinha mais dinheiro do que jamais sonhou. Mas o dinheiro não era o que importava. Nunca tinha sido. Na mesma semana, Carmen começou a colocar em prática o plano que tinha feito durante todas aquelas noites sem dormir. Um plano que não era sobre vingança. Era sobre propósito. Lar Mãe Aurora. Era esse o nome que ela tinha escolhido para o abrigo de idosos que ia construir. Aurora era o nome da mãe dela. Uma mulher simples que tinha ensinado às filhas que o amor verdadeiro se prova nos momentos difíceis. Helena entrou de cabeça no projeto junto com a irmã. As 2 passaram semanas visitando terrenos, conversando com arquitetos, planejando cada detalhe. Queriam um lugar onde idosos abandonados pelos filhos pudessem viver com dignidade. Um lugar onde ninguém fosse tratado como peso ou estorvo. A construção começou 2 meses depois, e enquanto as paredes subiam, as notícias sobre o que Carmen estava fazendo se espalharam pela região. Foi assim que Stella ficou sabendo. A jovem mãe que tinha defendido Carmen na rodoviária apareceu numa tarde de domingo, com o pequeno Bernardo nos braços. Carmen estava supervisionando a obra quando viu aquele rosto conhecido se aproximando. Dona Carmen, Stella perguntou, os olhos cheios de lágrimas. A senhora lembra de mim? Carmen abriu um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Stella, como eu poderia esquecer? Você me defendeu quando ninguém mais defendeu. As 2 se abraçaram ali mesmo no meio da construção, enquanto os pedreiros paravam para olhar sem entender nada. Eu soube o que a senhora está fazendo, Stella disse. Soube da história toda, do que os seus filhos fizeram, do sacrifício que a senhora fez pelo seu filho. E eu precisava vir aqui dizer uma coisa. Dizer o quê, minha filha? Que a senhora me deu esperança naquele dia na rodoviária. Eu estava passando por um momento muito difícil. Tinha acabado de sair de um relacionamento complicado. Estava sozinha com meu filho, sem dinheiro, sem rumo. E quando vi a senhora sendo maltratada, e mesmo assim mantendo a dignidade, alguma coisa mudou dentro de mim. Carmen segurou as mãos de Stella com carinho. Você também me ajudou, sabia?
Num momento em que eu achei que o mundo inteiro tinha me abandonado, você apareceu, uma desconhecida que me tratou melhor do que meus próprios filhos. Estela contou que estava morando de favor na casa de uma tia, trabalhando como diarista para sustentar Bernardo. A vida não estava fácil, mas ela não tinha desistido. Carmen não pensou 2 vezes. Vem trabalhar comigo. Vou precisar de gente de confiança para administrar o abrigo quando ficar pronto. E você, minha filha, é a pessoa mais confiável que eu conheci nos últimos tempos. Estela chorou. Bernardo riu, sem entender por que a mãe estava molhando o rosto dele de lágrimas. Uma semana depois, Carmen recebeu outra visita que não esperava. Luciana apareceu sozinha, sem Renato, sem Viviane. Estava diferente. Mais magra, mais abatida, com olheiras profundas e um olhar que carregava o peso do arrependimento. Mãe, ela disse parada na porta da casa de Helena. Eu sei que não mereço, mas preciso falar com a senhora. Carmen deixou a filha entrar. As duas sentaram na sala, em silêncio por um longo tempo. Eu errei. Luciana começou, a voz embargada. Errei de um jeito que eu não sei se tem conserto. Fui covarde, fui fraca. Deixei o Renato e a Viviane me manipularem. E a senhora pagou o preço. Por que você está aqui, Luciana? Seu irmão mandou? Não, o Renato nem fala mais comigo. Depois que ele soube da verdade, sobre o que a senhora fez para salvar a vida dele, alguma coisa quebrou nele. Ele se afastou de todo mundo. E a Viviane? Pediu o divórcio. Quando viu que não ia ter acesso ao dinheiro da senhora, mostrou quem realmente era. Largou o Renato e foi embora. Carmen assentiu em silêncio. Não sentia prazer na desgraça do filho. Sentia apenas uma tristeza profunda por tudo que poderia ter sido diferente. E o Marcos? Carmen perguntou. Ele ficou do seu lado? Luciana abaixou a cabeça. O Marcos me deixou também. Disse que não conseguia mais respeitar uma mulher que tinha tratado a própria mãe daquele jeito. E ele estava certo. Luciana... Deixa eu terminar, mãe. Por favor. Luciana respirou fundo. Eu passei esses meses pensando no que eu fiz, revivendo cada momento, cada palavra, cada vez que eu desviei o olhar quando a senhora precisava de mim. E eu entendi uma coisa. O quê? Que eu não fui só fraca. Eu fui cruel. Cruel por omissão. E isso é tão ruim quanto ser cruel por ação. As lágrimas escorriam pelo rosto de Luciana. Carmen sentia o coração apertado, mas não se moveu. Eu não vim pedir perdão, mãe, porque eu sei que perdão não se pede, se merece. Eu vim pedir uma chance de provar que eu posso ser diferente, que eu posso ser a filha que a senhora merecia ter. Carmen olhou para Luciana por um longo momento. Via nela a menina que tinha ensinado a andar, a falar, a ler. Via os erros, as falhas, a covardia, mas via também algo que não tinha visto antes, arrependimento verdadeiro. O lar Mãe Aurora vai precisar de voluntários, Carmen disse finalmente. Gente disposta a cuidar de idosos que foram abandonados pelos filhos. É um trabalho duro, sem glamour, sem recompensa. Luciana ergueu os olhos, surpresa. Se você quiser provar que mudou, começa por aí. 1 ano de trabalho voluntário, todos os fins de semana, sem falta, sem desculpa. Eu aceito. Luciana respondeu na hora. Aceito qualquer coisa. Não é qualquer coisa. É a chance de reconstruir o que você destruiu. Mas presta atenção, Luciana. Se você falhar de novo, não vai ter terceira chance. Eu sou sua mãe, mas não sou trouxa. Luciana se levantou e abraçou Carmen. As duas ficaram ali, chorando juntas, começando a colar os pedaços de uma relação que parecia irrecuperável. 3 meses depois, o lar Mãe Aurora foi inaugurado. Era um prédio bonito, com jardim, quartos confortáveis e uma equipe dedicada. 50 idosos que tinham sido abandonados pelos filhos agora tinham um lugar para chamar de lar. Na cerimônia de inauguração, Carmen olhou ao redor e viu tudo que tinha construído. Viu Helena ao lado dela, orgulhosa. Viu Estela trabalhando na recepção, com Bernardo brincando no jardim. Viu Luciana servindo café para os idosos, com um sorriso genuíno no rosto. E viu no fundo do salão uma figura que ela não esperava. Renato. Ele estava parado na porta, sozinho, com uma aparência que Carmen mal reconheceu. Tinha emagrecido,
envelhecido, perdido aquela arrogância que sempre carregava nos ombros. Os dois se olharam de longe. Renato não se aproximou. Apenas ficou ali, observando, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Carmen não foi até ele. Não era hora ainda, mas acenou com a cabeça num gesto pequeno que dizia: eu te vejo. E quando você estiver pronto de verdade, eu vou estar aqui. Renato acenou de volta. Depois virou as costas e foi embora. Helena se aproximou da irmã. Você acha que ele vai voltar? Não sei, Carmen respondeu. Mas se voltar, vai encontrar uma mãe, não uma vítima. Quando a cerimônia terminou e os convidados foram embora, Carmen ficou sozinha no jardim do abrigo. Olhou para o céu, que estava pintado de laranja pelo pôr do sol. Mãe, ela sussurrou. A senhora sempre disse que o amor verdadeiro se prova nos momentos difíceis. Acho que eu finalmente entendi o que isso significa. Uma brisa suave passou pelo jardim, como se fosse uma resposta. Carmen sorriu. Tinha perdido muita coisa na vida. A casa onde criou os filhos. Os anos de juventude. A confiança nos próprios filhos. Mas tinha ganhado algo muito maior. Tinha ganhado propósito. Tinha ganhado a chance de transformar dor em amor. Tinha ganhado a certeza de que nenhum sacrifício feito com o coração é desperdiçado. Porque no final das contas, o céu não esquece quem ama de verdade. E Dona Carmen tinha amado, com todas as forças. Até quando doía. Até quando ninguém merecia.